Fala, filhotes, estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, do Deepak Chopra, Supercérebro, como expandir o poder transformador da sua mente, do Rudolf Etanzi, editora Laude. Esses dois autores, né? Qual a diferença entre mente e cérebro? Como controlar o medo, a ansiedade e a depressão? É possível ensinar o cérebro a deixar de lado nossos instintos primários e passar a agir de acordo com a nossa razão para conquistarmos mais bem-estar? Essas são algumas das perguntas que o renomado médico e escritor Deepak Chopra responde aos leitores de Supercérebro. Escrito em parceria com o neurocientista Rudolf Etanzi, um dos maiores estudiosos do mal de Alzheimer, o livro explica em termos leigos como o cérebro funciona e de que maneira é possível deixá-lo em forma para termos uma vida melhor e mais feliz. Em Supercérebro, somos guiados em uma viagem fascinante que nos mostra que o cérebro não é apenas o maior dom que a natureza nos deu, mas também a porta para um futuro sem limitações que podemos começar a viver hoje. Mas se fosse possível reprogramar o seu cérebro para que a sua mente permanecesse sempre jovem e saudável? Em Supercérebro, um dos maiores especialistas no poder da mente se une a um dos mais importantes estudiosos do mal de Alzheimer para ajudar você a explorar o poder transformador do cérebro. De acordo com os autores, os pensamentos e as emoções são capazes de modificar o cérebro, influenciando a atividade dos neurônios e alterando os caminhos neurológicos já existentes. Em outras palavras, a forma como encaramos as adversidades da vida e como reagimos a elas é capaz de criar novos parâmetros de atitude que levam a mais autoconhecimento e a uma vida mais plena. Apoiando-se nos conceitos de cérebro básico e supercérebro, os autores demonstram que a falta de estímulos prejudica o cérebro e que é preciso assumir as funções de líder, inventor e professor desse órgão, além da função primária de usuário, se quisermos aproveitar todo o seu potencial. Por meio de questionamentos estimulantes, você aprenderá a reestruturar seu cérebro e a criar novos hábitos mais saudáveis. Os autores derrubam os 5 mitos mais comuns sobre o funcionamento do cérebro, como a falsa crença de que os neurônios não se regeneram, e também a de que reações primitivas e instintivas, como raiva e medo, são sempre emoções mais fortes do que as respostas racionais. Ao longo do livro, você vai aprender métodos para criar o seu estilo de vida ideal, para um cérebro saudável, reduzir os efeitos do envelhecimento, promover o bem-estar através da conexão entre mente e corpo, ter acesso ao cérebro evoluído, porta para a liberdade e a felicidade, vencer desafios como a perda de memória, depressão, ansiedade, obesidade. O Deepak Chopra é autor de mais de 65 livros, entre eles numerosos best-sellers do New York Times. Na área médica, ele especializou-se em clínica médica e endocrinologia. Faz parte do American College of Physicians. É membro da American Association of Clinical Endocrinologists e cientista aposentado da organização Gallup. Rudolf Etanzi é professor da cadeira de Neurologia Joseph P. and Rose F. Kennedy da Universidade de Harvard e diretor da Genetics and Aging Research Unit do Massachusetts General Hospital, MGH. Como diretor do Alzheimer's Genome Project, o Dr. Etanzi co-descobriu diversos genes do mal de Alzheimer, incluindo o primeiro de todos. É coautor do livro Decoding Darkness: The Search of the Genetic Cause of Alzheimer's Disease. Vamos à obra, né? No mito 4, o cérebro perde milhões de células por dia que não podem ser substituídas. O ser humano perde cerca de 85 mil neurônios corticais por dia, ou 1 por segundo. Mas essa é uma fração infinitesimal, 0,0002% dos cerca de 40 bilhões de neurônios de nosso córtex cerebral. Nesse ritmo, levaríamos mais de 600 anos para perder metade dos neurônios do nosso cérebro. Crescemos ouvindo que, quando perdemos células cerebrais, elas jamais são substituídas. Nós, autores, durante a adolescência, ouvimos muito esse aviso nos sermões paternos sobre os perigos do álcool, do alcoolismo. Nas últimas décadas, porém, ficou demonstrado que não havia uma perda permanente. Paul Coleman, pesquisador da Universidade de Rochester, mostrou que o número total de células nervosas no nosso cérebro, aos 20 anos, é praticamente o mesmo aos 70. O desenvolvimento de novos neurônios é chamado de neurogênese. Foi observado pela primeira vez há cerca de 20 anos no cérebro de certos pássaros.
Por exemplo, quando o mandarim australiano está crescendo e aprendendo novos cantos para acasalar, seu cérebro cresce consideravelmente. Novas células nervosas são produzidas para acelerar o processo de aprendizado. Depois que ele aprende o canto, muitas das células novas morrem e o cérebro volta a seu tamanho original. Esse processo é conhecido como morte cerebral programada ou apoptose. Os genes não apenas sabem quando é hora de novas células nascerem. Por exemplo, quando nossos dentes permanentes crescem para substituir os dentes de leite ou quando passamos pelas mudanças da puberdade, mas também é hora de as células morrerem, como quando trocamos células da pele e em vários outros casos. Muita gente fica surpresa ao saber desse fato. A morte existe a serviço da vida. Podemos resistir a essa ideia, mas nossas células a entendem perfeitamente. Nas décadas que seguiram essas descobertas importantes, os pesquisadores observaram a neurogênese no cérebro de mamíferos, particularmente no hipocampo, que é usado na memória de curto prazo. Hoje sabemos que milhares de novas células nervosas nascem nessa área do cérebro todos os dias. Fred Gage, neurocientista do Salk Institute, mostrou que exercícios físicos e um ambiente enriquecedor estimulam o crescimento de novos neurônios em camundongos. Vemos esse mesmo princípio em ação nos zoológicos. Gorilas e outros primatas se entristecem quando são mantidos em gaiolas sem o que fazer, mas se animam em ambientes cheios de árvores, balanços e brinquedos. Se descobrirmos como induzir a neurogênese com segurança no ser humano, poderemos tratar com maior frequência doenças que provocam a perda ou danos graves às células cerebrais, como o mal de Alzheimer, ferimento cerebral traumático, derrame e epilepsia. Também poderemos manter a saúde do nosso cérebro à medida que envelhecemos. Sam Sisodia, pesquisador do mal de Alzheimer na Universidade de Chicago, mostrou que exercício físico e estimulação mental protegem os camundongos da doença, mesmo quando eles foram projetados geneticamente para carregar uma mutação de Alzheimer humano em seu genoma. Outros estudos com roedores também oferecem perspectivas positivas para o cérebro normal. Praticando exercício diariamente, você pode aumentar o número de novas células nervosas, assim como quando se dispõe a aprender coisas novas. Ao mesmo tempo, você promove a sobrevivência dessas novas células e conexões. O estresse emocional e o trauma, ao contrário, geram a produção de glucocorticoides no cérebro, toxinas que inibem a neurogênese em animais. Portanto, é fácil descartar o mito da perda de milhões de células cerebrais por dia. Até a advertência paterna de que o álcool mata as células do cérebro se revelou apenas uma meia-verdade. O uso do álcool, na verdade, mata um número mínimo de células cerebrais, mesmo entre os alcoólatras, que, entretanto, expõem-se a muitos riscos reais à saúde. A verdadeira perda decorrente da ingestão de bebida alcoólica ocorre nos dendritos, mas estudos parecem indicar que esse dano é, em grande parte, irreversível. A conclusão, por enquanto, é que, à medida que envelhecemos, importantes áreas do cérebro envolvidas com a memória e o aprendizado continuam a produzir novas células nervosas e que esse processo pode ser estimulado pelo exercício físico, atividades mentalmente estimulantes como a leitura e relacionamentos sociais. É isso aí. 5 mitos para esquecer do super cérebro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores, e colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos no nosso canal, mas também aqueles que por conta de conteúdo eu passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.